Falaremos um pouco agora a respeito da negação do para-todo. Um para-todo, tipicamente, ele tem essa aparência. Ele é alguma coisa do tipo, para todo x satisfazendo uma certa hipótese H, uma certa tese T vai ser verdadeira. E o que significa negar uma proposição desse tipo? Bom, negar qualquer proposição significa dizer que essa proposição é falsa. No caso, como ela é uma proposição de para-todo, quando é que uma proposição com para-todo é falsa? Uma proposição com para-todo é falsa quando ela admite um contra-exemplo. Então, quando eu digo que essa proposição é falsa, o que eu estou dizendo é que essa proposição admite algum contra-exemplo. Bom, então, o que seria dizer que existe um contra-exemplo para essa proposição? Significa que tem que existir algum x satisfazendo a hipótese, que, porém, não vai satisfazer a tese. Então, a negação dessa proposição, naturalmente, ela fica sendo: existe um x satisfazendo a hipótese, tal que a tese não é verdadeira. Normalmente, nós abreviamos essa parte em que dizemos que T não é verdadeiro como simplesmente dizendo não T. Porque dizer que T não é verdadeira significa que não T acontece. Então, podemos resumir a regra de negação como sendo: para todo x satisfazendo H, T acontece. A negação vai ser: existe x satisfazendo H, tal que não T. Então, observe que a parte da hipótese ela não é negada. Aqui é x satisfazendo H e na negação continuou x satisfazendo H. O que nós fizemos foi meramente trocar o para todo pelo existe. Aí o vírgula vira o tal que. E o que você nega é a tese. A tese virou negação. Tá? Cuidado com isso. Esse é um erro extremamente comum. Vejamos agora alguns exemplos práticos de uso desta regra. Começaremos com o exemplo da proposição: para todo x pertencente a R, x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, nós temos que observar que essa parte aqui, x pertence a R, ela é a hipótese, e a parte x ao quadrado é maior ou igual a zero, ela é a tese. Então, lembrando que na hipótese nós não vamos mexer. Nós temos que transformar o para todo no existe. Então, vai ficar: para todo x pertencente a R se torna existe x pertencente a R, a vírgula se torna um tal que, e a tese, sim, ela vai ser negada. Então, aqui já coloquei indicada a tese dessa expressão aqui, que podemos ver, continuando o desenvolvimento dela, nós vemos que ela é x ao quadrado estritamente menor do que zero. Então, a resposta final é: existe x pertencente a R, tal que x ao quadrado é estritamente menor do que zero. Eu realmente recomendo a todos que leiam a sua resposta final para identificar se a expressão faz sentido e se ela realmente corresponde à negação da proposição original. Um outro exemplo, a proposição P. Para todo x pertencente a Q, x ao quadrado pertence a Q. Então, novamente, nós temos a hipótese, é x ao quadrado pertencente a Q, e a tese é x ao quadrado pertence a Q. Na hipótese, nós não vamos mexer. Então, esse para todo x pertencente a Q, ele vai se tornar simplesmente existe x pertencente a Q. A vírgula, ela vai se tornar um tal que, e o que nós vamos negar é a tese. Nesse caso, eu vou negar a tese de cabeça. A negação de x ao quadrado pertencente a Q é x ao quadrado não pertence a Q. Então, a negação é: existe x pertencente a Q, tal que x ao quadrado não pertence a Q. O próximo exemplo ele vai ilustrar que essa regra ela continua valendo mesmo se você estiver com uma proposição com mais de uma variável. Então, aqui nós temos a proposição P, que ela é dada por: para todo x e y pertencente a R mais estrela, x vezes y é estritamente maior do que zero. Então, o que vai acontecer? A hipótese é x, y pertencente a R mais estrela.
Essa é a hipótese e nisso a gente não vai mexer. Então, o que, que vai acontecer? Na negação vai virar: existe x e y pertencente a R mais estrela. A vírgula vai virar um tal que, e a tese, sim, ela vai ser negada. Então, x e y maior do que, estritamente maior do que zero vai se tornar x e y menor ou igual a zero. Então, a resposta final é: existe x e y pertencente a R mais estrela, tais que x e y é menor ou igual a zero. Agora, vamos para um outro exemplo. X maior do que menos 3 para todo x pertencente a R+. É importante tomar cuidado para não seguir as regras cegamente sem saber o que está sendo feito. As proposições de para todo, elas têm uma singularidade de que a parte da hipótese, onde tem um símbolo de para todo, ela pode aparecer tanto na frente da proposição como atrás da proposição. E a regra que foi desenvolvida aqui, ela é uma regra que se aplica quando o para todo ele está na frente da proposição. A hipótese aqui está na esquerda. Então, nesse caso, você tem que tomar cuidado para não seguir as regras cegamente sem saber o que está fazendo. Muitos de vocês se sentiriam tentados a olhar para essa expressão e pensar assim: a hipótese é essa, então eu vou manter a hipótese, troco o para todo pelo existe, a vírgula pelo tal que, e vou negar a tese. Isso vai virar isso. Só que se você fizer desse jeito, você vai obter como resposta final a expressão x é menor ou igual a menos 3, tal que exista x pertencente a R+. Isso nem faz nenhum sentido. Aí você vê que é útil você sempre conferir no final se a expressão que você obteve como negação, se ela realmente faz sentido. Então, essa daqui está completamente errada. Se você quer fazer essa negação utilizando a regra, o que você vai ter que fazer é o seguinte: já que a regra se aplica a quando a hipótese está na esquerda, então eu vou pegar essa proposição em que a hipótese está na direita e vou inverter. Então, essa proposição, antes de negar, eu vou inverter os lados. Então, ela vai ficar: para todo x pertencente a R+, x é estritamente maior do que menos 3. É só inverter os lados, que é aquela peculiaridade que acontece numa proposição universal. Você sempre pode trocar esses lados. Não altera o significado. E uma vez que a proposição está nesse formato, agora sim eu posso aplicar a regra da negação, que é: então, a hipótese é essa, então vou manter a hipótese, trocar o para todo pelo existe. Então, essa parte fica: existe x pertencente a R+, a vírgula vira o tal que, e a tese vai ser negada. Então, x estritamente maior do que menos 3 vai virar x menor ou igual a menos 3. Então, a expressão final é: existe x pertencente a R+, tal que x é menor ou igual a menos 3.